brasileiros estão na disputa da seleção de filmes em realidade virtual. Em Cannes, a mostra se chama Cannes XR. Fabito Richter e Amir Admoni são os nossos convidados de hoje aqui no estúdio da RFI em Cannes. Olá, Fabito. Olá, muito obrigado por convidar a gente para essa entrevista. Acho que eu nunca dei uma entrevista num lugar tão bonito assim, né? Olá, Amir. Olá, muito obrigado. Vocês realizaram Lavrintos, que aborda de uma forma com muito humor e de uma maneira contemporânea um mito de 3.000 anos, o mito do Minotauro e do Labirinto. Antes de nos falar do filme, nos contem um pouco sobre essa mostra XR aqui de Cannes. Já há alguns anos a realidade virtual foi abraçada pelos festivais de cinema. Então, não só aqui em Cannes, mas em Tribeca, em Veneza, em todos os grandes festivais, hoje em dia já existe uma mostra paralela de realidade virtual. E Cannes também, eu acho que esse já é o quinto ou sexto ano que Cannes tem essa mostra. E a gente está bastante honrado de ter sido um dos selecionados. Nós somos a única obra da América Latina na mostra e para a gente é um orgulho muito grande representar o nosso continente. Amir, vocês foram selecionados para qual prêmio? A gente foi selecionado para o Veer Awards, que é a patrocinadora do Cannes XR. Estamos concorrendo com outros 17 obras que estão disponíveis durante o período do festival. E agora vamos falar então do filme. Por que vocês escolheram uma tragédia grega? Na verdade, a decisão de escolher a tragédia, ela veio em função de uma pesquisa tecnológica. A gente estava pesquisando espaços não euclidianos e que lugar melhor para testar essa tecnologia do que um labirinto? E que labirinto mais representativo do que o labirinto do Minotauro? Então, quando a gente viu o mito, é lógico, a gente olhou para ele, a gente tem uma identificação que, como todo mito, ele reverbera até hoje, só que a gente achou que a gente podia subverter ele de alguma forma, que trouxesse ele para uma leitura mais contemporânea. E que subversão é essa, Fabio? Pois é, o anfiteatro, ele é o lugar onde originou a técnica narrativa que a gente usa hoje em dia. A dramaturgia. Né? Então, a gente representar o lugar onde começou a dramaturgia, o primeiro lugar onde começou a dramaturgia, no meio mais moderno que existe hoje em dia, que é a realidade virtual, a gente sente como se a gente estivesse completando um ciclo, né? Pois é, e vocês levam com essa tecnologia o espectador para dentro desse labirinto, mas vocês dão também uma leitura um pouco contemporânea. O Minotauro se apaixona por uma menina. Na verdade, o nosso Minotauro, que ele sempre foi representado como uma besta descontrolada, né, furiosa, forte. O nosso Minotauro, como ele é alimentado, segundo o mito, por 7 homens e 7 mulheres por ano, a gente imaginou um ser patético, magrelinho, que clama para sair desse labirinto. E a nossa protagonista, a Cora, em vez de ser uma vítima do Minotauro, que está indo lá para ser devorada, ela foi educada a vida inteira para isso e ela vai lá com esse propósito. Ela quer ser devorada pelo Minotauro. E aí? E aí, quando ela chega lá, ela chega muito rápido no Minotauro e o Minotauro se dá conta que então a saída tá logo ali. E ele pede para ela, você me leva para a saída? Ela fala, não, eu quero ser devorada por você. E aí ele fala, não, se você não me levar, eu não vou te devorar. Então eles fazem um acordo que ele leva para lá e ele devora ela na saída. E assim começa a história. Fabito, é muito mais difícil fazer um filme em realidade virtual do que na tecnologia tradicional? Quanto tempo demorou? Como é que foi? Desde criança você assiste televisão, você vê desenhos animados, você vê filmes, você vê tudo. Então, quando você começa a trabalhar na televisão, eu comecei com 17 anos, você já tem uma cultura dessa linguagem. E depois de 20 anos trabalhando na televisão, você acaba dominando essa linguagem. E a realidade virtual não. Você assiste a primeira vez e a gente conseguiu ver pela primeira vez há 5 anos atrás. Então, é uma linguagem que ainda está sendo desenvolvida. Então, a gente vai aprendendo enquanto a gente está fazendo. Essa é a maior dificuldade. Você, quando escreve uma obra para a realidade virtual, você não tem ideia se aquilo vai funcionar ou não. E com televisão, você já tem mais essa noção. Quanto tempo demorou o Labirintos? A produção do Labirintos demorou 5 meses. O projeto foi idealizado no ano de 2020. A gente começou a produção
em fevereiro e em final de julho ela já estava concluída. Porque é uma animação, isso tem, tudo é digital. Tudo é digital, mas não é uma animação feita da maneira tradicional, porque isso também, como é uma obra de 20 minutos e a realidade virtual, a produção, ela é muito orgânica, ela não é um processo igual uma produção de filme que você tem o roteiro, depois você entra para pré-produção e depois você entra para produção e ela segue uma linearidade. A nossa produção, ela mistura todas as etapas num momento só. Então a animação ela é trocada a cada instante. Então a gente fez com motion capture, que o Fabito, ele pode falar um pouco melhor disso, os movimentos dele foram capturados para a execução dos movimentos dos personagens. Você então é o Minotauro. E a Cora. E a mãe da Cora. E a mãe da Cora. E o professor. Personagem multi, sim. né? Sim. E agora, vocês falando da tecnologia que evolui muito rapidamente, a questão do acesso do espectador ainda é um problema, ainda é restrito, né? Já foi mais. Quando a gente lançou o nosso primeiro filme, que foi Gravidade, em 2020, havia 1 milhão de óculos vendidos no mundo inteiro. Agora, quando a gente lançou Labirintos, apenas 2 anos depois, já são mais de 10 milhões. Então é uma coisa que está crescendo muito rápido. Então a gente está na fase em que a gente está deixando de ser uma coisa de nicho para virar mainstream. Agora vamos falar da expectativa aqui em Cannes. Qual é a expectativa de vocês nessa mostra, nessa competição? A expectativa óbvia, lógico, é ganhar o prêmio, um dos dois. Tem o prêmio de melhor narrativa e melhor técnica. Mas as nossas expectativas de encontros e de criar contatos, networking, isso já está sendo preenchida. A gente conheceu um monte, porque nos últimos anos todos os festivais foram virtuais. E a gente conhecia todo mundo por avatares. E Cannes... Que é a área de vocês, né? Pois é. Mas Cannes proporcionou a possibilidade de encontrar as pessoas em carne e osso do velho estilo. E fecharam muitos contratos? Na verdade, foi até mais rápido do que a gente esperava, né? A gente veio preparado para passar a semana toda aqui e no primeiro dia a gente já resolveu tudo que a gente veio resolver aqui. E isso significa o que em termos de contratos? Nossa... Para novos projetos ou para distribuição? Para novos projetos. A gente já tem uma distribuidora dos projetos já realizados e a gente conseguiu um patrocínio para o próximo projeto. Já. Pois é, agora para terminar, daqui de Cannes vocês vão também para Paris, que vocês foram selecionados para uma outra mostra. Sim. Sim, não só Paris, a gente também vai para Zagreb e tem outros festivais já no que a gente não caminho. Pode falar ainda. Então, muito obrigada, Fabito Richter e Amir Adimoni, os nossos convidados de hoje aqui do estúdio da RFI de Cannes. Muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigado você.